Vamos lá tentar de novo. Ui. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas vai dar certo, gente. Oi, pessoal. Isso, arrasou. Eu acho que além do pelo do Ruben, então eu vou chamar aqui o Ruben. Isso que vai dar certo. Oi, será que agora Sim, vai? foi. Nossa Senhora, não sei o que. Ai, meu Deus. Não acredito. Olha, foi quase. Quase deu. Pergunta e o mesmo resposta. Então é isso, gente. Eita. É, a gente comemorou e não deu certo. Mas é. Tô falando aqui com ela no WhatsApp pra ver se a gente resolve. É, esse horário também tem esse negócio, né, de muita live rolando e dá uns probleminhas mesmo. Mas é isso, gente. Se mais alguém tiver perguntas também, tem algumas que ela ainda não respondeu e a gente vai tentar fazer um resumão do que a gente já falou até agora para quem entrou aqui na live. Mas se alguém tiver perguntas também, podem fazendo e mandando, que eu vou anotando, perguntando para ela. E é isso, gente. A gente deu uma ensaiada hoje, mais cedo, deu certo. Mas é isso. Aí, sem comemorar agora, antes da hora. Ai, meu Deus. E agora? Olha, eu não vou encostar nada. Ai, Tá meu Deus, mexendo? tá tudo acontecendo. Olha, se pode dar Ligando errado, aqui. vai dar, né? Agora eu não tô te ouvindo. Ah, mentira. Mentira. Ah, tô te ouvindo bem baixinho. Como assim? Ué, tá no máximo. É, mas acho que é o meu telefone. Mas vai dar. Vocês estão ouvindo bem a Jesus. Kátia? Eu tô ouvindo bem baixo, mas dá pra entender. Eu vou gritar, então. Ah, tá, não precisa. Tá bom, tá tudo certo agora. Ah, Acho que é então o meu tá. celular mesmo que tá. Cristo Redentor me deu uma suadeira até. Que Ah, isso. então vamos lá. Vamos. Vamos lá. Então, se todo mundo tá ouvindo,
Então tá Perfeito, tudo ó. bem. Beleza. Muito bem. Então, da onde que a gente parou? Até me perdi. A gente vai, a gente vai retomar, era só um ensaio, né? Não, não vamos fazer isso. É, Vamos. Não, ai, meu Deus. vai que Ai, acontece alguma coisa de novo, né? Deu? e não termina de falar. Então, você deu uma explicada de como foi sua trajetória, do pontapé. Se você quiser falar um pouco mais do pontapé, como você Vou. tinha dito que ia dizer, talvez esse seja o momento para a gente já engatar de novo. Ah, tá, beleza. Bom, eu vou até. Algumas pessoas já sabem, outras não, né? As de Uberlândia, né? Acho que acompanharam, mas a gente lançou no fim do ano passado esse livrinho aqui, esse livro, que foi feito com muita dedicação, esforço e amor, que é o Grupo Pontapé, a construção de uma maioridade. Nesse livro, a gente pode até sortear. Eu não sei fazer isso com. Dá para fazer, Verônica? Nem não falei antes, né? Aqui na conversa, eu acho que não, mas a gente Não. pode depois postar no nosso perfil. Ah, e se A alguém Karina tiver pode responder. interesse também, e que não tiver, que não for daqui, não tiver o livro, também pode entrar em contato com a gente também. Mas enfim, esse livro, né, que a gente lançou no fim do ano passado, ele era para ser o livro dos 18 anos. Só vou pegar um exemplo. Era para ser dos 18 e ele foi concluído aos 25 anos, né? Então, quer dizer, essa é a média que a gente que trabalha com produção cultural no Brasil, no interior, a gente precisa trabalhar a médio prazo, né? Então, se a gente quer fazer algo, a gente sempre precisa pensar que não é para agora, que é lá para frente, né? Então, essa é a ideia. Mas nesse livro eu falei porque a gente conta um pouco dessa trajetória, né? Quer dizer, a trajetória, não todos os detalhes, né, desses 25 anos, mas que eu vou pincelar rapidamente, né? Assim, que esse primeiro momento que eu falei, alguns ouviram, outros ainda não, que foi lá em 1994, quando um grupo de jovens, de amigos, né, resolveram aí movimentar um pouco a cena cultural da cidade de Uberlândia e propuseram fazer uma peça, um espetáculo, que era A Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues. Essa peça teve uma incrível circulação de 3 cidades, Araguari, Uberlândia e Tuiutaba. Não tô brincando, mas assim, pra gente na época, né, a gente deu uma circulada. E mas assim, foi muito bacana para isso, né? Porque foi a partir dela que começou mesmo a história do grupo, assim, e que muitas pessoas decidiram que isso seria para sua vida, quiseram viver de teatro, queria viver do grupo, né? E aí a partir daí, nesse próprio processo da montagem da Mulher Sem Pecado, a gente teve que correr atrás, como todo mundo, né? Óbvio, correr atrás de patrocínio, correr atrás nada, a gente não sabia nada de muita coisa, não sabia de lei de incentivo, não tinha. A Lei Rouanet tinha recém-iniciado, né? Eu lembro que eu fui pedir um patrocínio para um empresário, ele falou, mas vocês abatem na Lei Rouanet? Eu falei, abatemos. Mas nem sabia o que era, e eu fui saber, óbvio. Né? Mas aí a gente então começou lá em 94, né? A universidade também foi mais ou menos paralela ali. Não sei se ela é um ano antes do grupo, foi bem pertinho, né? O curso de teatro da universidade, o curso de artes cênicas. E aí a gente então, para também levantar recurso e para a gente começou já com a sementinha do que se tornou para nós o teatro aplicado, que é esse teatro que comunica, esse teatro né, que a gente leva nas empresas, que a gente desenvolve temas, que a gente. Então, desde o início do grupo, né, a gente sempre, e isso a gente foi ver lá na frente, a gente sempre trabalhou com essa questão do desenvolvimento humano por meio do teatro, que é o que acabou se consolidando como a missão do Grupo Pontapé, né? E aí trabalhamos nessas duas vertentes desde então. A vertente que a gente chamou, né, o teatro artístico, o teatro aplicado. E de lá para cá, sim, nossa ideia foi sempre aperfeiçoar cada uma dessas áreas e sempre convivendo, né, sempre trabalhando com as duas.
isso tanto pelo sustento como pela nossa própria, a própria dinâmica do grupo, né? Muitas pessoas passaram por ali. A gente teve ali depois em 97 esse dilema, né, de sobreviver da arte, como fazer isso. Algumas pessoas acharam que seria muito complicado, né, decidiram deixar o grupo. Outras pessoas, não, vamos continuar. E aí a gente foi aí nesse período, em 1998, que a gente encontrou a professora Irlei Machado, que é, né, uma das precursoras aí do curso de teatro da UFO, que a gente chamou, apelidou de nossa madrinha teatral, né, porque também a gente entende que a gente adquiriu muito conhecimento com ela, né? Como nós não somos um grupo de origem acadêmica, né, mas sim prática, a gente se aliou ali, né, no início. Isso não quer dizer que a gente não acreditava em formação, na importância da formação, ao contrário, né? E foi com a própria professora Irlei que a gente também começou a vislumbrar a possibilidade ali de cursos de teatro, né? A gente foi a sementinha do que passou a ser a Escola Livre do Grupo Pontapé posteriormente, né? Então, esse desejo de formação sempre nos acompanhou. No entanto, né, a gente criou ali o nosso próprio centro de formação, onde a gente trazia pessoas, a gente, né, movimentou aquele espaço, tanto para o público externo quanto para nós. Eu estou vendo que a Juliana entrou, né? Não sei se ela está aqui já de novo, mas foi coordenadora da Escola Livre, professora por muitos anos, coordenadora da Escola Livre do Grupo Pontapé, né? Então, assim, a gente tem pessoas que passaram, a professora Vilma também, Vilma Campos, né? Muita gente, eu acho que muita gente, muitos artistas que se formaram na universidade trabalharam na Escola Livre também, né? Ou antes ou depois, ou concomitante com a sua formação. Então, acho que ali foi um espaço também de experimento daquilo que se aprendia também ali na faculdade e teve esse fluxo, essa troca muito bacana. Um beijo para os professores que passaram por ali. A gente está de quarentena, né? Também, o próprio espaço. Bom, voltando aqui no espaço, né? Então, falei desse encontro com a Irlei. Mais para frente, a gente também tem um encontro com o Fernando Limoeiro, que trouxe para a gente, que é um pernambucano que vive em Belo Horizonte, né, há muitos anos. E ele trouxe para a gente aí 3 espetáculos a gente montou com o Limoeiro, que foram o Balaio Popular, o Balaio Cordel e Estranhas Galinhas. Né? Eu entendo que assim a gente trabalhou muito nessa seara da cultura popular, isso ficou muito forte dentro do grupo. Né? Aliás, o espetáculo Balaio Popular é o mais antigo que a gente apresenta até hoje. 2 espetáculos que a gente tem assim uma carreira grande, que é um do teatro aplicado, que é a Questão de Hábito, que ela é desde 19... A Kátia está aqui, ela vai saber melhor a data do que eu, mas a Questão de Hábito é de 1997 até hoje se faz, e o Balaio Popular de 2004 até hoje se faz. Né? Então, acho que esses dois, nas 2 vertentes, mostram que a gente não precisa criar todo dia uma coisa nova. A gente pode e deve para nos alimentar, mas quanto mais a gente amadurece também o que a gente tem, mais aquilo vai, né, vai virando vida, né? Nossa segunda pele, como diria um crítico de BH. Voltando então, né? Em 2001, que foi a conquista da sede, que fez muita diferença, né? Que é a Escola Livre, o espaço da Escola Livre funciona hoje a sede do grupo, que por muitos anos foi ali no bairro Tibere. Funciona o teatro alternativo e a escola do grupo, que está aí em stand-by, vamos dizer assim. E seguindo aí na linha do tempo, uma coisa que eu achei bem bacana é que eu assisti a live com a Ângela Mourão, né? Que teve do Coletivo 2. E ela citou quando ela esteve aqui em Uberlândia, né? E ela esteve aqui em Uberlândia justamente em um dos encontros que o Grupo Pontapé promoveu junto com a Universidade Federal, que foi o primeiro encontro de artes cênicas do Cerrado.
Então, em 2007, nessa época, 2007, 2009 ali, foi muito produtivo também esse momento, né, do Encontro de Artes Cênicas do Cerrado. Foi uma fusão muito bacana, né, do Grupo Pontapé com a UFO, e eu acho que e ali, né, todos os alunos, foi uma semana de troca, né, veio muita gente bacana, em 2007 acho que mais de 40 profissionais, né, que vieram de fora, 2009 a gente teria o terceiro encontro, a gente ainda espera ter, mas o terceiro ele foi severamente abortado por falta de dinheiro e mais algumas coisas. Mas eu acho que é isso. Eu acho que aí tem momentos, né, em que o grupo trouxe para a cidade algumas contribuições, né, para os fazedores de teatro e que são até hoje são lembradas, né? E assim, às vezes a gente, outro dia uma pessoa me falou assim: a primeira vez que eu fui no teatro foi na mostra de teatro. Aí a Ju falando da semana, foi ótimo mesmo. Acho que os dois encontros eles foram marcantes para nós e para todos que participaram, né? Eu tô falando sem parar, que você vai me interrompendo. Não, mas pode ir falando, assim que é bom. Aproveita que deu certo. Agora deu certo, eu vou falar E tudo vai de falando. cara. E vai falando tudo. Bom, É, é bacana. Ah, pode falar. pode falar, pode continuar. Ó, que legal. Tem muitos Encontro de artes comentários cênicas. sobre o Encontro de Artes Cênicas do Cerrado, porque eu acho que foi assim uma experiência que mexeu muito com a gente do grupo, que mexeu muito tanto com os alunos, que a gente se sacudiu, eu acho. Então, isso Nossa. fica, né? Aliás, eu estava até estudando, né? Que as emoções que a gente, que as nossas escolhas, a maior parte das nossas decisões são em virtude das nossas emoções, né? Então, eu acho que quando a gente se move, se mexe, né, assim por dentro, isso tem um potencial enorme de transformação. Uhum. E, bom, então seguindo, né, no próprio encontro de artes cênicas, que foi quando o grupo fez 15 anos, a gente lançou um filme, né, que foi o primeiro média-metragem que o grupo fez, que foi o Asas ao Redor de Mim, que era um monólogo que eu fazia, o texto da Irlei Machado, e era um monólogo, eu fiz a primeira versão com a Irlei, a segunda versão com o Fran Sérgio, e aí depois a gente transformou a peça em filme, né? E teria mais uma etapa dela, que infelizmente também foi abortada, mas porque uma das pessoas, o crítico, né, que alguns aqui vão conhecer, que é o Marcelo Castilho Avelar, ele ficou muito impressionado assim com o filme, né? Na época ele soltou uma crítica, falou que tipo Uberlândia citou a gente, citou o Ike Dança, né? Que Uberlândia fazia cinema de verdade, que não era teatro filmado. E ele ficou muito empolgado e começou a criar história em cima da história. E se a gente fizesse assim, assado, nanana. E aí um dia a gente foi para Belo Horizonte e pensamos assim, será que a gente não fala com o Marcelo sobre isso, né? Sobre essa ideia, a ideia dele? E a gente, no mesmo dia, no outro dia, na verdade, era sábado, no domingo, a gente teve a notícia que ele tinha morrido. Falei, Nossa. que pena, porque ele era uma figuraça, assim, uma pessoa incrível, também de um talento, assim, com as palavras, com a escrita e com o olhar, né? Ele era professor de arte também. Bom, muito bem. Essa foi mais uma Ô, etapa, mas Kátia, aí e esse depois filme tá disponível? está disponível no YouTube. Ele está em 4 partes, se não me engano. Asas ao Redor de Mim. Ele está lá. Bacana. E o outro, depois, mais pra frente, a gente também investiu. Aí essa foi a nossa primeira experiência. A gente apanhou pra caramba, né? Apanhamos muito, assim. Não, eu, na época, fazia a personagem lá, que era a Maria, e era uma mendiga. E aí tinha que ficar, assim, era toda desfigurada, cheia de ferida, não sei o quê, dente estragado. Então teve que fazer né, uma maquiagem e tal.
E aí começou a ter que esperar muito para gravar, fazer. E aí, por fim, eu já estava ficando 24 horas com a personagem. Não. E ocorreu que no último dia a gente tinha uma viagem, ia gravar, e no dia seguinte, tipo assim, a gente ia gravar no sábado, no domingo a gente viajava para São Paulo e na segunda a gente apresentava a questão de hábito que eu fazia, que era outra chave totalmente diferente. Menina do céu. Aí tira essa personagem. Eu sei que já indo para São Paulo, assim, deu febre, deu pesadelo, eu sonhava com os lugares, a hora que eu acordava eu não sabia onde que eu estava. E depois Que eu fui isso. pensar, né? A gente pensa assim que não, mas a gente lida com muito, nós artistas, a gente lida o tempo todo, não só com as emoções, mas essa construção de personagem, a gente precisa muito de outros profissionais, né? Em alguns Uhum. casos, em algumas situações, porque no teatro, a gente tem o tempo de mergulhar, o tempo de sair. No cinema, é tudo, tudo, tudo muito, Muito intenso. intenso, muito intenso. Você sabe disso, né, para doutora de cinema. É muito intenso e aí depois você leva um baque, assim. Mas foi a primeira experiência do Grupo Pontapé com o cinema e que eu acho não, que em alguns momentos da nossa vida, de muitas crises que, né, que acontecem, ó, claro, sempre, né? Se a gente indivíduo tem crise, imagina a gente coletivo, né? Opa! Uhum. Foram momentos chave pra gente que nos ajudaram a superar crises, que foi, né, o próprio Encontro de Artes Cênicas do Cerrado, os filmes, né, que eu acho que a gente, o primeiro mais do que o segundo, mas os dois vieram em momentos importantes para nós, o livro, acho que coisas assim muito significativas e simbólicas vieram em momentos muito importantes para a gente dar aquele, superar aquela, né, cada crise, cada etapa que a gente estava vivendo. Bom, Uhum. deixa eu beber uma aguinha. É bem. E, e como que para você é essa função atriz-produtora? Como que é essa relação dessas duas funções? Como que você faz? Como que é? Uai, não tem. Então. Eu acho que Uai, é, né? eu acho que a gente já tá muito tranquilo com isso, assim. Quem tem que fazer esse papel já sabe que é isso aí mesmo, assim, sabe? Porque não adianta sofrer, né? O que eu acho que precisa ter é empatia dos nossos colegas, e graças a Deus, assim, dentro do grupo, eu sempre tive, até porque eu acho que ninguém é, lá fez uma coisa só, né? Assim, por mais que o elenco, muitas vezes é elenco, mas não, às vezes é elenco, é professor, quer dizer, ator, professor, né? Tem outras demandas, mas assim, eu acho que se a gente fosse dar para alguém fazer, não ia dar certo. Porque Uhum. assim, a gente precisa. Não é que não ia dar certo, tem muita gente com a gente. É por isso que dá certo, né? Hoje. O tamanho do grupo, o grupo cresceu. Né? Na verdade, nós já fomos em 30, hoje a gente está em 12, né? Então, assim, tem muita sobrecarga às vezes, claro, mas é um time que funciona. Então, tem algumas pessoas, né, que estão lá há 15 anos, 17, que já sabe também, né, o trânsito, como que é. Então, é um time de vôlei, né? Tipo, levanta, corta, né? Uhum. Às Já vezes a sabe gente os tem que levantar mecanismos e tudo. cortar também. Mas é isso, Uhum. assim, é um jogo que a gente resolveu jogar junto, né? Então, assim, muitas vezes as regras têm que estar muito claras também para a gente jogar e ser bem sucedido, porque quando não tá, a gente se ferra, legal. Né? Mas isso é uma coisa bacana dessa pergunta, porque me traz isso. No coletivo é diferente. Se fosse né, uma grande empresa multinacional, onde são outras visões. Então, a gente, dentro do coletivo, a gente precisa e tem, né? Aliás, é por isso que eu acho que é um coletivo, a gente tem que ter essa empatia, né? Então, por exemplo, Uhum.
quando começou a pandemia agora, a gente primeiro deu, tipo assim, o que que tá acontecendo, né? O que que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente precisa de um tempo para pensar. Aí todo mundo de férias. Não, espera aí. Calma. A gente precisa pensar. E aí daqui a pouco a gente vai articulando e daqui a pouco, né, teve um momento inicial que o elenco, né, que a Kátia Lou, que coordena o núcleo artístico, decidiu iniciar um trabalho. E aí eu estava nesse trabalho. Aí logo a gente teve que também suspender os contratos com o pessoal do administrativo. Então, peraí, aí tem que correr aqui. Aí não sei o quê. Aí eu falei assim, bom, gente, eu vou ter que, agora, eu vou ter que dedicar nessa vertente aqui. Infelizmente, assim, eu não dou conta, né, nesse momento de estar no elenco, de estar... Só que eu fico super tranquila com isso, porque eu sei que o pessoal, né, depois das férias aí do tempo, está se reunindo, estão fazendo, estão trabalhando, estão investigando, pesquisando, e que a hora que eu voltar, eu tô dentro, né? Mas assim, é isso que eu falo, é um jogo que a gente precisa ir equilibrando e equalizando os papéis para a gente não ficar louco, transtornado, né? E aí, como se não bastasse, a gente arruma mais coisa para fazer sempre assim, né? Então a gente está junto, a Bia, que está aqui também, eu acho, começou o movimento do Cultura Luta, né? Assim, que era simplesmente redigir uma carta, tá? Então a gente juntou 7 pessoas para redigir uma carta para a Secretaria de Cultura. E daqui a pouco a gente está num movimento. E o movimento já está, né, virando várias coisas. Então eu falo assim, poxa, mas eu não estou lá no elenco, mas eu estou aqui. Mas é porque é isso, assim, eu tô. Porque, né, eu acho que a gente tem maturidade já suficiente para entender onde que a gente. Em que lugar agora eu sou mais estratégico e mais efetivo e que eu consigo conciliar, né? Porque também não dá para eu estar pesquisando e estar aqui na planilha financeira. Assim, eu sei que tem momentos que isso acontece, mas agora eu acho que... Mas é isso, assim, sempre que a gente faz algum projeto, eu acho que tenha alguém que encabeça mais, né? Então, vamos lá, seminário de Economia da Cultura, o Rubem encabeça, balaio, né? E a gente está ali na retaguarda. Seminário tal, eu encabeço e tá na retaguarda, o outro a Kátia, né? E aí a gente vai nessa... Ah, agora tem que estrear um espetáculo. Eu acho que essa é a parte mais difícil pro gestor, produtor e ator. Que é você tá lá na rodinha, assim, para concentrar, para começar a peça, e aí você pensa assim, será que tem gente? Será que tá tudo certo lá em cima? Será que o negócio vai... Será que... Será? Fica um monte de será Penso nessa mil cabeça. coisas. Eu lembro a vez que a Juliana, a gente estava no Por de Dentro, que eu até não falei dele, mas foi um espetáculo, acho que marcou muito o Grupo Pontapé e ainda marca, né? Porque foi muito emocionante e muito intenso também, assim, um trabalho muito bacana da parceria com o Eduardo Moreira, que foi o primeiro trabalho com ele que a gente fez, né? Então, aí a gente estava lá, a gente ficava agachadinha assim atrás de uma rotunda lá e para começar a peça. E eu acho que eu perguntei para ela assim, será que é alguma coisa, algum desses será? Ela falou assim, vem pra cá. Né? E é Desliga o isso, negócio. pensa nisso, pensa aqui por dentro lá, fofinha. Então é isso, assim, a gente vai equalizando. Tem hora que eu sou mais produtora, tem hora que eu tenho que ser mais atriz, tem hora que... E é isso. Acho que todo mundo vive isso um pouco. A gente, pelo menos, que está no interior, nessa que eu chamo de capina, né? Que está na lida, que está na prática, no todo dia, não tem como ser diferente. A Ju Respondi, dei falando, se 1000 vocês voltas, fizerem contei sem mil ela, tá tudo histórias. acabado. Ah, tá tudo acabado entre nós. Tá, eu não vou falar nada não, viu? Pergunta onde que ela tá, Verônica. Pergunta onde Pois ela é, eu ia tá. perguntar, porque eu não sei onde ela tá. Onde você tá, Ju? Ela não vai responder. Não respondo. Ela tá em Belo Horizonte. Ela foi embora. Ó. Ai, ai. Mas tá aqui também, né? Tá lá, mas tá aqui.
É. É, bom, foi até bom que falar isso, né, que foi essa parceria com o Eduardo Moreira, né, que a gente fez o Por de Dentro, e foi uma circulação muito bacana que a gente fez ali também por São João del Rei, Divinópolis, a gente foi em outras cidades, me ajuda aí, gente. Mas a gente, ah lá, tô dentro de casa, em BH. E aí a gente, no meio, e isso acontece com os grupos também, né, de teatro, porque a gente viveu umas situações, né, também no meio com o Por de Dentro e com o grupo, né, que foi a perda do nosso querido Juliano, inicialmente, né, do Juliano Rodrigues, que tá lá olhando por nós. E depois, quando foi, Emanuel tá aí, e Manaus também teve um problema de saúde seríssimo, né? Ele tinha, ele tinha entrado no Por de Dentro, a gente fez uma temporada com as escolas e aí também ele teve um problema de saúde. Então foi um ano muito difícil. 2017 para 2019 foram difíceis, assim. Porque a gente sabe que isso, né? Também um grupo de muitos anos também, e que renova o elenco, que renova. A gente tem um pouco essa questão de remontar às vezes, né? A gente tem esse Uhum. tempo, o tempo da remontagem, né? Mas é isso. A gente também não tem problema com isso, não, porque faz parte daquilo que nós escolhemos para fazer. E depois do Eduardo, a gente teve aí o Tempo de Águas, que foi um feliz encontro também com a Inês Peixoto, que a gente chamou para dirigir, a Ju fez a assistente de direção, a gente teve aí mais uma vez a parceria da Babaia, né? Então acho que assim, o grupo, ele foi agregando também pessoas e olhares, né? E a gente sempre chamou gente para olhar, a gente fala assim, nossa, disso aí a gente não, desse mal a gente não morre, né? Porque a gente chamava o povo para criticar. Então, vem, fala, o que é que precisa melhorar, o que está ruim. Uhum. E é isso, assim, acho que é um aprendizado constante. E o último espetáculo, né, que voltamos com o Eduardo Moreira, que é o Hashtag Preciosos, que estreou no final do ano passado, que também está aí no repertório. A gente esperava continuar esse ano, já estava com circulação marcada, né, projeto para 4 cidades enfim, agora estamos reestruturando tudo porque a gente sabe que antes do ano que vem a gente não deve ter como, Difícil. né? Eu É. acho que a história do grupo foi assim contada rapidamente demais, São né? muitos anos, né? Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa. E continua acontecendo, né? Já que a gente Uhum. nunca pensou que a gente ia viver o que a gente está vivendo. E que a gente está tendo que inventar, né? Essa palavra está sendo tão usada de se reinventar, né? Uhum. E a gente está aqui, então, o grupo está pensando, e aí, como que a gente vai se articular nesses canais, né? Como que a gente Uhum. vai atrair a atenção das pessoas no momento também que tem tanta gente inventando a mesma coisa? E Tudo ao mesmo aí, tempo, né? vamos ver o que vai Muita acontecer. live, muito. Muita, né? Eu fiquei com medo de esquecer da minha, porque todas que eu anotei que eu queria, eu não assisti, eu fui assistir depois, porque fica gravado, né? Acho ótimo isso também, que fica gravado, porque a gente vê depois. Mas, muita coisa. Sério. A gente já passou do tempo, mas a gente vai passar Nossa. mesmo porque deu uns probleminhas técnicos, né? E. Ai, Emanuel, por aqui ando ainda. Oi, E tem uma mano. pergunta Ah, de qual a importância do direito cultural no cenário político brasileiro? nossa, peraí. Quê? Então, eu acho que os direitos culturais, né? Eu vou tomar emprestada aí o conceito dos direitos culturais do professor Humberto Cunha, que tenho muita admiração e para mim ele é assim mesmo o papa dos direitos culturais aqui no Brasil, né? Ele é lá de Fortaleza, a gente já
nos ajudou aí a fazer a primeira e o segundo seminário de Direitos Culturais aqui em Uberlândia, que eu fiz junto pela OAB em parceria com a Dicult, ali, Dicult e Proesc, UF, né, que é na diretoria do Alexandre Molina. Então ele fala o seguinte, que os direitos culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva, ao fluxo de saberes e que asseguram aí aos titulares o conhecimento do uso, né, do passado com interferência ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre a dignidade da pessoa humana. Então, essa, para mim, é a importância dos direitos culturais no Brasil, né? Porque quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de saúde, né? Vamos pegar o que está acontecendo aqui, a gente fala de cultura. Quando a gente fala de... a cultura, ela é transversal, ela perpassa por todas as áreas, tanto do conhecimento quanto da nossa vida. E os direitos culturais é essa garantia, essa possibilidade que a nossa legislação, né, a nossa Constituição de 1988 garante. Né? Isso vem lá já desde antes, né? Da Unesco também. De a gente garantir, né, de que o Estado tem que ser garantidor desses direitos. Então, eu tenho tanto o direito de exercer a cultura, como de fruir da cultura. Né? Então, assim, a gente sabe, mas tá escrito também que tem que ter educação, que tem que ter moradia, mas melhor do que se não tivesse, né? Porque pelo menos a gente tem o que garante. E a gente precisa de lutar e a gente precisa de tomar os nossos espaços e o que é nosso por direito, né? Nesse lugar. De a gente pensar a cultura como algo que me modifica, primeiro, né? Modifica a mim mesma e modifica o meu ambiente e modifica o outro. Né? Então, eu penso que esse é o maior legado, né? Assim, essa descrição, né, que o professor Humberto Cunha tão bem fez, esse conceito que ele criou dos direitos culturais, ele é usado hoje, né, foi usado para a criação do Plano Estadual de Cultura aqui de Minas Gerais, né, que é um dos melhores planos de cultura do Brasil. Então, assim, nesse lugar de que a gente precisa, o espírito, né, por exemplo, quando eu crio uma lei emergencial, vamos dizer, para a cultura, eu não posso contrariar a Constituição, né? Eu tenho que possibilitar o rápido acesso a essa lei por aquele que precisa dela para a sua existência. Então é isso, a gente está falando aí de os direitos culturais, ele interfere nos direitos humanos. Né? O foco deles são as pessoas, né? É a garantia da nossa existência, mesmo enquanto cidadão, enquanto seres humanos. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Respondeu, sim. Tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho bacana. nossas. Depois eu vou passar para vocês também, se houver interesse, possibilidade, né? Porque como a gente está reformulando também os nossos projetos e fazendo essas readequações para ser virtuais, né? Algumas das ações, tem uma ação que a gente chama de Jornada de Produção e Gestão Cultural, que a gente já fez há alguns anos atrás, né? E que a gente agora vai tá levando isso para o ambiente virtual. Só que a gente vai atualizar, porque muitas cidades a gente já foi e tal. E uma das coisas, um dos eixos também que eu vou focar é nos direitos culturais. Porque ele é muito amplo, mas eu acho que a gente, que é das artes e da cultura, a gente tem alguns vieses bem práticos do direito cultural na nossa vida. Né? Então, por exemplo, poxa, uma prestação de contas, por exemplo, né, uma prestação de contas de um projeto que não é aceita e que seu nome vai para o Tribunal do Estado e que você perde até sua casa, se você... Né? Então, quer dizer, isso é um contrassenso, a gente ter acesso a algo
que vai nos prejudicar no futuro, né? Então a gente precisa ter nossas ferramentas e os nossos mecanismos de defender, né, os agentes e os fazedores de cultura. Então, nesse lugar, assim, que a gente vai meio que estruturar, eu, pelo menos, a minha fala vai ser mais estruturada nesse lugar, e eu acho que, e aí a gente vai compartilhar também com todos, para a gente, né, disseminar um pouco isso que a gente tem aprendido e tem feito. Importantíssimo. A Preciosa. Karina pediu para você falar do Preciosas, do processo de criação, da sua experiência como atriz. Eu não assisti ainda, ela assistiu, falou que é muito bom. Ah, você não Pode assistiu, falar um não? pouquinho. Eu não assisti. Vai assistir ainda, se Deus Eu vou. quiser. Tudo isso vai passar. Vai. Karina? Então, É. o Preciosas, né, a gente foi meio que um presente e que aos poucos ele foi tomando forma também, foi sendo, tipo, foi um processo de conquista, né? Porque era um projeto que é de parceria mesmo, né? Então, um dia a gente chegou, conversou com o Eduardo Moreira e falou assim, a gente estava querendo fazer uma comédia. Né? E aí a gente conversou tal, e ele contou de um projeto que ele tinha, e que era de Molière, né? Que eram as leituras, e contou um pouco a estrutura do que ele pensava. E aí a gente falou, nossa, muito bacana, assim, vem ao encontro do que a gente está pensando também. Então vamos, né? Você pode mandar o que você tem, tudo. E aí a gente começou a fazer essas leituras, e o Eduardo veio aqui algumas vezes, a gente meio que delineou, né? A Kátia, que fez a não, a Kátia fez a direção, porque praticamente o Eduardo veio no início e a Kátia também já assumiu meio que a rédea, né? E ela estava em cena e ela saiu de cena, porque as duas personagens ali, que faz eu e a Bia, era eu e a Lou. E aí, mas aí ela foi né, mais um passo assim, que o grupo também tem essa abertura também, e esse desejo, né, de aprimoramento também de cada um dos seus participantes. E ela falou, não, eu acho que não vou estar em cena, então, eu vou só né, dirigir. E foi muito bacana, porque realmente precisou, porque o Eduardo conseguiu vir poucas vezes em Uberlândia, mas eles se falavam direto, e ela mandava coisas, e eles conversavam. E foi bem um processo também aberto, e que passou por várias modificações, porque o Cássio Machado estava no elenco, e Manol estava no elenco no começo. Cássio saiu do grupo nesse meio tempo, e Manol sofreu, né, o acidente vascular, teve esse problema de saúde seríssimo, que graças a Deus ele se recuperou e está conosco de volta, mas teve que sair de cena. E nisso a gente ficou assim bem perdido. E agora, né? Porque a coisa já tinha caminhado um tanto, e aí a gente, não, mas vamos continuar. Então permanecemos, né? Eu, a Ju e a Bia, e aí a gente fez a audição e chegou para nós também duas conquistas do grupo, que foi o Breno, que está aí também, beijo, e o Ellerson, que eu falo conquista porque são pessoas incríveis de trabalhar junto, e pessoas que vieram somar, como diz a Ju, foi uma loucura. Imagina. Foi mesmo. Foi uma loucura. E aí o processo Então o processo foi longo também, né, Karina? Mas desde o início que o processo era academia, malhar, porque tinha que gostar de malhar, mas a gente não gostava muito, né, de malhar. Nunca. O povo de teatro, não, pelo menos os que eu conheço, não é muito fã de academia, não. A gente gosta de fazer umas caminhadas, dar umas corridas, mas academia é mais difícil. Mas a gente passou a frequentar, né? A gente fez uma parceria com uma academia que foi super de coração, que é a Taquei, que está também passando por dificuldades, porque as academias estão todas fechadas, né? Então, é triste isso. Mas eles abriram as portas para a gente. Teve um dia que a gente até pegou os equipamentos lá e levou para o ensaio.
Eles emprestaram, porque a gente não tinha ainda os equipamentos. Então foi isso, foi esse processo de corporal mesmo, né? Porque a gente tinha ali que atingir um lugar, e ao mesmo tempo dessa quebra do ator que faz um ator e o ator e o personagem, né? No caso. Porque são as duas partes do espetáculo. E aí acho que o processo também cresceu muito quando a Babaia veio, né? Meio que para a gente localizar as nossas vozes e isso com o corpo, com a intenção, porque a Babaia faz esse trabalho, né, de direção de texto, assim, é excelente. Ela tem um ouvido absoluto e uma sensibilidade incrível que ela consegue chegar no lugar. E aí, mas assim, o espetáculo a gente tá com ele suspenso, então a gente queria fazer mais, porque a gente achava que tipo ele precisava ganhar uma velocidade ainda, entendeu? Sabe, amassar o barro mesmo. A gente não acha que ele chegou no lugar ainda que tá, né, assim, não, ele ainda tem muita potência para crescer. E justamente isso, acho que a temática do espetáculo fala dos dias de hoje totalmente, né? Que é isso, assim, essa sociedade bem, bem, ai, difícil, né, que a gente vive, porque tem muita, isso, assim, a gente não sabe se as pessoas estão de máscara ou sem máscara, né, no dia que você encontra. Então, a gente precisa, né, desse olhar, assim. É um olhar bastante crítico. A gente, inclusive, pensou se ela realmente era uma comédia. Teve num momento que a gente falou, não, gente, vamos pôr, eu e o Rubem, principalmente. A gente falou, vamos pôr, como é que era, Rubem? Era dramédia. Dramédia. Porque era um novo gênero que tá rolando aí nas Netflix da vida. E que, tipo, é isso. Mas ela é sim, é uma comédia, porque é isso, né? A gente estudou também, respondendo, né, bastante sobre a comédia, o lugar da comédia. Ela é crítica, né? Ela tem vários estágios, né? Ela pode atingir o riso de muitos lugares, então foi isso. Acho que eu falei um pouco muito, mas e o treinamento de ator foi esse. As danças também, as danças, que o Cássio e a Juliana, e depois a Juliana inventou um tal do circuito, meu Deus do céu, que era difícil, Juliana. Porque o Cássio assumiu a primeira parte da preparação corporal, que ele, né, fazia com o grupo, e depois a Ju pegou a segunda parte, mas as dancinhas lá do tum, 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 tudo tinha, gente. Primeiro, assim, a gente tem que quebrar o próprio preconceito para ser ator, né? Vamos falar sério, a gente não pode ter, porque senão a gente não faz as coisas, né? Então a gente tem que falar, vai, gente, vamos, então tá, vamos lá dançar essa dança. Mas foi muito bom, muito sangue, suor e risos. Não tinha muita lágrima, não. Divertido. Acho que é isso. Mas respondeu. Se mais alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui no chat mesmo, que a gente vai respondendo. E no mais, você quer falar mais alguma coisa, Kátia? Agora que eu desencanei, né? Desencantei. Obrigada, gente. Ixi, trem-bom. É isso mesmo. A música era essa mesmo, que eu falava, gente, raba é tão feio. Opa, pé. Palavrão. Você sabe o que é? Pode ficar de boa. É que eu sempre tive pudor demais para falar assim as coisas. Foi ótimo, pelo amor de mas Deus. Foi ótimo para mim, sabe? Assim, para sair do falso pudor, vamos dizer assim. Mas foi legal. Mas raba eu não vou falar mais, não, foi só. Primeira live falando raba, Kátia. Já começou bem. Quem manda na raba? Gente, vocês não prestam. Mas aqui, só para falar, acho que para concluir, eu acho que assim,
um grande aprendizado, né, para mim enquanto artista, para o Grupo Pontapé, enquanto grupo local, Berlândia, que escolheu essa cidade para viver e ser feliz, eu acho que foi a Associação de Teatro de Berlândia, que eu não posso deixar de falar. Vi a live do Ricardo também, tudo gravado, né, porque no dia eu não vejo, eu já falei. Mas é ótimo a gente ver no dia que a gente pode ficar interagindo, gostei. É, a Atu é assim, um filho praticamente, né? E eu posso dizer que assim, e ó, vai chorar. A Atu, eu aprendi, eu cresci muito com a Atu. Eu cresci muito com a Atu, com essa. A gente, quando pegou a Atu, porque é justamente isso, pega a Atu aí, toma a Atu. Quando a gente pegou a Atu dos Luizes, né? Que é o Luiz Humberto Arantes e o Luiz Humberto Garcia. Então as Cátias, que eram as duas Cátias, pegou a Atu dos Luizes. Aí ficou essa história por muitos anos. Mas assim, sempre parecia uma batata quente, porque sempre tinha uma coisa para trás, sempre. Aí, com o passar do tempo, né, a gente esteve presente, né, na Atu, assim, por 10 anos. Foi de 98 a 2008, né? Então, dentro da diretoria, e trocava, chamava mais gente, vinha gente, tinha gente que não aguentava sair, que ou ficava. E aí até que a gente falou, não, já deu, a nossa contribuição tá aí. Mas assim, até hoje, né, a gente não tem jeito. Filho você não esquece, filho você não deixa. é, Você não deixa nada de. Você não quer que nada de ruim aconteça. Filho, você quer que cresce, que ganhe o mundo. E obrigada, Cida. Você também contribuiu com a Tu muito, Ricardo, né, até hoje. E eu acho assim que a gente, enquanto artista, a gente ter a consciência de que a Atu somos nós e ela é, né? Porque assim não é a Atu uma entidade, mas ela é uma entidade. Ela é um CNPJ. Mas assim, ela só existe porque alguém acreditou um dia que ela seria importante. E ela é tão importante que até hoje ela não morreu. Porque se fosse, né, morria. Mas não morre. Ela fica respirando baixinho, tem época, mas ela não morre. Porque realmente ela é muito importante. Né? Nós tivemos vários artistas, né? O próprio padrinho meu, seu pai, né? Que teve lá na fundação, lá no início da Associação de Teatro. Então eu acho que quando a gente dá continuidade a esse trabalho, a gente honra quem passou por ele. A gente honra os ideais. E isso não é uma coisa de passado pelo passado, mas é da gente se apropriar do que está para trás de nós e multiplicar as possibilidades, né? E ela existe isso, né? Eu acho que ela agora ela não está sendo frequentada porque não pode, óbvio, mas ela tem que ser frequentada, ela tem que ser, mas que seja virtualmente agora, que a gente vai lá no como é que fala? No site, né? Na Face da Atu, que a gente coloque, que a gente compartilhe as coisas quando a Atu colocar, porque eu acho assim, se a gente pode ter uma organização, essa é uma organização muito possível e que ela chega assim, que ela tem força e que ela nos representa. Ela me representa. A diretoria que está hoje me representa, né? E eu acho que ela trouxe muitas coisas bacanas, né, para a cidade. A própria mostra de teatro, o quanto nós, enquanto artistas e produtores, aprendemos produzindo a Mostra Nacional de Teatro. Gente que até hoje, né, tem uma amiga que falou assim, nossa, a primeira vez que eu fui foi na mostra. E quando eu vi que estava, né, virando a esquina. Então, eu acho que é coisa nossa. Tem coisa que a Atu cria e criou e vai criar, que é coisa nossa, e isso tem que ser valorizado, né? Eu queria falar disso, da importância da Atu, de representatividade, né, dos artistas locais, especialmente artistas cênicos, e também falar do movimento Cultura Luta, que é esse que a gente, né, tá aí nessa organização. Rapidamente, só dar alguns né? Nem pedi licença para meus colegas de lá que eu ia falar aqui, mas a Bia está aqui, o Ricardo está aqui, já é um tanto de gente. Vocês posso falar, né?
A gente fez a primeira etapa, na verdade, que para mim foi a primeira, que foi essa carta, né, solicitando aí a prefeitura um edital emergencial, que até então não existia nenhuma possibilidade de edital emergencial. Essa carta teve mais de 400 assinaturas, então o setor se mobilizou, e é disso que nós estamos precisando continuar mobilizando para as próximas ações. E a gente está com a campanha ficou muito... A segunda coisa foi a distribuição das cestas, né? E a gente ganhou aí agora recentemente mais 60 cestas, estamos vendo aí como é que vão ser distribuídas. Mas a gente acha que é importante o sustento e o fomento. Então, o que a gente quer é arrecadar verba para a gente montar um edital, outro edital muito mais simplificado, e que a gente consiga aí providenciar trabalho mesmo. A gente quer trabalhar, a gente quer desenvolver e a gente quer ganhar por isso, né? Como eu disse que a Fernanda Montenegro, essa frase ficou na minha cabeça, né? Que alguém pediu um convite do espetáculo para ela, ela falou assim, mas não me peça, a única coisa que eu tenho para vender. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, assim, né, de valorizar, e a gente que vive disso, a gente vai fazer coisas também por livre e espontânea vontade de doação. A gente faz o que a gente quiser fazer, nós somos livres para isso, mas a gente precisa se mobilizar para a gente também providenciar recursos para a gente sobreviver, não só durante a pandemia, mas no pós-Covid também, né? O que a gente sempre discute é isso, eles ainda não entenderam que é a arte que salva, então a gente está nessa vibração aí. É isso, da minha parte. Arrasou. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada mesmo. Eu que Fiquei muito feliz de agradeço. falar com você. E A gente se eu? vê tão pouco, né? Esse abocamento familiar. Ai, me Que perguntaram, tipo assim, abocamento? O que é abocamento? E como eu perdi alguns vídeos, tem uma explicação, assim, para o abocamento? tem uma explicação que eu acho que o Narciso pode dar um pouquinho melhor, que eu acho que não vou saber falar direitinho. Mas ele escreve aqui depois Ah, e a gente tá. posta um vídeo explicando o porquê desse nome. Já duas pessoas me perguntaram, então quer dizer, o nome foi muito chamativo, né? Eu falei assim, uai, acho que é isso, gente, vai conversar, sei lá, a boca vai mexer. Ó, a Karina falando, é um sinônimo de conversa, Ah, de então eu não errei, bate-papo. não. Então é isso. Maravilha, maravilha, Karina. Obrigada. Mas, gente, muito obrigada. A gente passou um pouquinho da hora, mas tudo bem. Desculpa. Desculpa Demorou, né? pelas A falhas. gente conseguiu. Mas tudo bem. Lembrando que essa conversa vai ficar salva no IGTV, no YouTube. Quem quiser assistir de novo ou compartilhar com os amigos para verem, fiquem à Ah, vontade. só aproveitar Ô, mais seu Narciso, recadinho. pode Colocar falar. na boca do mundo. Obrigada. Vamos botar a boca do mundo. Isso é bom, né, Cisa? Parabéns pelo projeto, viu? Pela iniciativa e executiva. Porque às vezes a gente tem iniciativa e não executa, né? Mas essa tá. Uhum. Muito bom. Convidar as pessoas. A gente vai ter uma live, outra live agora com o Teatro da Pedra. O Rubem que vai falar com o pessoal do Teatro da Pedra às 20 horas. Em Pelo, qual Instagram? então, acho que é pelo Instagram, Teatro da Pedra. Teatro da Pedra? Tá. Isso. Vamos abocar. Isso Arrasou. aí. Obrigada a todo mundo que ficou até Salve. agora. Obrigada. Vamos para outra live agora no Teatro da Pedra. Obrigada, viu, Kátia? Muito obrigada, gente. Todo Beijo. mundo fique bem em casa. Quem puder. Fiquemos. Fiquemos. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Vou me desconectar. É Facebook, ó. Ricardo tá falando, Facebook, Teatro da Pedra. Pelo Facebook. É. Então, tá. Beijinho, gente. Beijo. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Até mais.